Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu me chamo Rafael, sou o criador do curso Home Office Profissão do Futuro. E na aula de hoje a gente vai aprender uma super dica de como tá ganhando dinheiro através da internet, tá? Então não se esquece, clica aqui no sininho para notificação. Não esquece de se inscrever no canal, curte e compartilhar com os amigos, tá? Então vamos lá, vamos ficar com a nossa aula de hoje. Eu venho trazendo aqui para vocês também algumas aulas que a gente tem dentro do nosso treinamento, trazendo aqui para o YouTube de forma gratuita, tá? Então, hoje eu estou trazendo aqui a Stips, tá? Para quem não sabe, a Stips, ela é uma plataforma de tradução e transcrição, tá? Existem diversas outras plataformas, como a Transcribe, a Coffee Transcript, várias outras plataformas, tá? Então, eu estou trazendo aqui especialmente essa plataforma, porque ela é uma plataforma muito legal, uma plataforma que dá muito resultado, tá? Hoje nós temos alunos que já trabalham com essa plataforma, com Stips, e tem resultados aí, em média de R$ 1.500 por mês, tá? Somente realizando traduções. Então, eu estou trazendo essa plataforma aqui para vocês, justamente, tá? Para trazer um conteúdo que a gente tem fechado para o YouTube, para que ele se torne aberto ao público em geral, tá bom? Então, a gente vai direto ao assunto, tá? Para que a gente não fique aqui perdendo muito tempo, tá? Embaixo vai estar o link para você acessar o site, mas também, se você quiser, você pode pesquisar stips.com, tá? E vai entrar nesse site aqui. Quando você entra aqui nesse site, obviamente você vai cair na página inicial e vai ter algumas informações em inglês, tá? Se você notar, o site ele não tem versão português, tem inglês, espanhol, russo, enfim, diversas outras línguas menos o português. Então a gente vai fazer a tradução aqui manual do Google, tá? Então a gente fez a tradução. O que é que a gente vai fazer agora, tá? Bom, o que eu indico a vocês é darem uma lida no site para vocês entenderem melhor como é que funciona o site, quais são as plataformas que utilizam a Stips como uma empresa terceirizada para realizar a tradução, mas não é esse o foco, tá, da nossa aula, para que a aula da gente não fique muito longa, tá? Então, a gente vai direto ao ponto, a gente vai direto para o cadastro, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Então, a gente vai clicar aqui em Conecte-se e ele vai abrir essa página aqui, mas a gente não vai entrar por essa página, sabe por quê? Porque se a gente vier aqui, ele vai dizer que login do cliente, e o que a gente não é cliente, a gente quer ser tradutor, tá? Um transcritor, um tradutor, enfim. Mas se possivelmente você acabar entrando nessa página e clicar aqui em não se inscreveu, você vai notar que são algumas informações de clientes, né? Ele vai perguntar aqui qual é, né, a sua necessidade de tradução, tá? Então, como a gente não tem necessidade de tradução, a gente não vai contratar a plataforma e sim utilizar a plataforma como uma forma de trabalho. A gente vai fechar, tá? Aqui já está a minha conta. Deixa eu voltar. A gente vai fazer, clicar aqui onde tem faça login como tradutor, tá? Então a gente vai clicar aqui e agora a gente vai clicar aqui em não se inscrever, tá? Então a gente vai clicar aqui e automaticamente a gente vai cair nessa página aqui, tá? Então, como é que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar o nosso nome de usuário, tá? Eu vou colocar o mesmo nome de usuário, só vou acrescentar. Vamos colocar uma senha. Lembrando que essa senha deve ter no mínimo 8 caracteres, tá? E é muito importante que você deixe sua senha mais segura, coloca caracteres especiais, letra maiúscula, enfim, para que você não tenha problemas futuros aí. Então a gente vai colocar o nome completo da gente, tá? Vamos colocar o nosso e-mail. Eu vou colocar o meu outro e-mail. E aqui é a pergunta, né? Eu sou um tradutor de... Aí você vai ter que informar aqui que você é um tradutor, se você é um transcritor, ou se você é um especialista, se você é um talento de locução, se você é intérprete, tá? Mas aqui
a gente vai deixar como tradutor. Claro, se você tiver outras experiências, se você souber realizar as transcrições, que isso é uma das coisas que a gente ensina no nosso treinamento, que tem diversas ferramentas que podem auxiliar um tradutor a ser um transcritor também, tá? Então, mas aqui nessa aula a gente vai utilizar aqui o tradutor, tá? E ele vai perguntar o seguinte: você traduz de que língua para o seu idioma nativo, tá? Então, é muito importante que nessa primeira etapa aqui em cima você coloque o idioma que você traduz. Então, eu vou colocar aqui o inglês, tá? E eu vou traduzir para a minha língua, que eu sou nativo, que é o português. E aqui ele vai perguntar a indústria, tá? Então você pode selecionar aqui a sua indústria, que você tem facilidade em traduzir, em trabalhar, ou então você pode simplesmente selecionar tudo e clicar em perto, tá? Em seguida você vai precisar colocar a sua cidade e o seu país. Lembrando que você não pode deixar com nenhum acento, nenhuma palavra com acento, tá? E também que o Brasil ele tem que ser com Z, tá bom? Então a gente vai clicar aqui agora em inscrever-se, tá? Se você não quiser receber e-mails, aqueles e-mails que até são chatos mesmo, são as new lists, né? Você pode desmarcar essa opção, ou enfim, você pode deixar marcado. Eu gosto de deixar marcada, tá? E a gente vai clicar aqui em inscrever-se, tá? E aqui ele pede, né, para que você confirme que é especialista em todos esses setores, tá? Mas ele vai pedir, vai perguntar, né, na verdade, se você gostaria de revisar sua indústria especializada. Por que ele pergunta isso? Porque a gente colocou todas as indústrias, tá? Todas as formas de trabalho, né? Todas as áreas. Então, você pode colocar sim, né? Se você colocar sim, você vai ver que ele vai voltar para essa página para você selecionar a sua especialidade, tá? Mas se não, você clica aqui em não e ele vai aprovar normalmente, tá? Em seguida, a gente vai ver aqui que existem algumas informações, né, que necessariamente, obrigatoriamente, elas deverão ser preenchidas para que você venha a ter trabalhos disponíveis para você, tá? Então, se a gente clicar aqui em procurar emprego, a gente vai ver um monte de trabalho disponível, tá? Mas nem sempre todos os trabalhos que estão disponíveis a gente pode fazer, mas a gente vai clicar aqui em meu perfil e a gente vai fazer o preenchimento desse perfil, tá? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui, ó, nesse botãozinho de editar, tá? A gente pode passar aqui, ó, a gente vai ver várias e várias informações, tá? Se você tiver alguma experiência como tradutor, transcritor, enfim, se você já tiver trabalhado em outras empresas, por exemplo, na Transcribe, na Coffee Trans, em diversas outras empresas, e você quiser informar aqui essa experiência, você pode informar. Inclusive, você pode, claro, se tiver uma conta no LinkedIn, tá? Uma coisa que a gente ensina no nosso treinamento, você criar um perfil no LinkedIn voltado 100% ao home office, para que você tenha um mar de oportunidades, tá? Então, se você tiver uma conta no LinkedIn focada no home office, com todas as informações, você pode clicar aqui em importar do LinkedIn e todas as informações elas vão ser importadas para essa página, tá? Mas se você não tiver, mas se você já tiver experiências anteriores com outras empresas de tradução e transcrição, você pode estar adicionando aqui uma experiência, você vai adicionar ela manualmente, tá? Olha só, vou mostrar aqui para vocês entenderem, tá? Vocês vão precisar colocar o mês que você iniciou e o ano, até o ano e o mês que você concluiu, tá? Então você pode marcar aqui, se você trabalha atualmente, você só vai botar aqui, incluir, na verdade, quando foi que você começou, tá? Então você vai precisar informar o nome da organização, o título, aqui embaixo o logotipo da empresa, enfim, a descrição seria a sua experiência dentro dessa empresa, tá? Quais são as formas de tradução que você utiliza, de qual língua para qual idioma você faz a tradução ou transcrição, enfim, são informações aqui do trabalho que você realiza nessa plataforma que não seja a Stitch, tá? Então a gente vai vir aqui e vai clicar aqui em editar, tá? Muito importante, gente. Se vocês vierem para cá, vocês vão editar essas áreas aqui, tá? Então vamos deixar aqui informação básica e clicar aqui em editar nesse quadradinho. Então, abre essa página aqui pra gente, que é para que a gente possa
informar, né, algumas informações, passar algumas informações para serem analisadas e para serem também incluídas dentro do cadastro, desculpa, para que a gente possa receber mais empregos, mais trabalhos e mais traduções, tá? Ou transcrições, ou... Então, fala galera, tá aqui. Eu vou passar uma dica super incrível para você, tá? Para você que está iniciando agora, para você que quer ter uma renda realmente através do home office, tá? Aqui no primeiro link, na descrição, tem um link de um bônus, tá? De um bônus promocional para você. Esse bônus promocional é o curso Home Office Profissão do Futuro, tá? Esse curso ele conta com 97 aulas práticas em vídeo, tá? Conta com suporte via WhatsApp e suporte 24 horas para que você possa ter um auxílio, né, diferente de outros cursos que existem no mercado, que simplesmente te mostram teoria, 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 mas que não te mostram como é que é na prática, tá? E diferente disso, o curso Home Office Profissão do Futuro, ele realmente vai te ensinar na prática como é que é cadastrar nessas empresas, como é trabalhar para essas empresas e além disso, tá? Você tem acesso vitalício a todas as aulas e também você tem acesso vitalício ao suporte que funciona 24 horas, tá? Para te ajudar no que for necessário para que você consiga o seu primeiro trabalho e os seus primeiros 6 mil reais através da internet, tá? É um método muito simples, não tem nenhuma dificuldade para quem não sabe, para quem está iniciando agora. É um método muito simples, passo a passo. Eu tenho certeza que você vai ter muitos resultados com esse método, tá? Questão de intérprete, se você passou essa informação lá no começo, tá? Então, a primeira etapa é que a gente vai clicar aqui em verificar, tá? Você vai entrar no seu e-mail e vai chegar um e-mail da Stips para você. Tem em laranja o nome verificar e-mail. É só você clicar ali que automaticamente ele vai pedir para você entrar na sua conta. Você vai colocar o e-mail e a senha e você já vai confirmar o seu e-mail, tá? A mesma coisa funciona aqui no número para contato. A gente vai informar o nosso número, tá? Bota o DDD mais o seu número completo, tá? Não precisa colocar caracteres especiais, ou seja, parênteses e o traço que é incluído. Coloca só número e clica em verificar. Olha só, verificar número de telefone, tá? Então você pode solicitar que ele te ligue, ou então você pode receber uma mensagem de texto clicando aqui em verificar número de telefone, tá? Eu não vou fazer isso porque esse número meu aqui já está verificado, tá bom? Aqui embaixo é o endereço, então você vai colocar o seu endereço, o número, enfim, passa todas as informações, tá? E aqui informações básicas é a organização, tá? Então aqui você pode colocar uma organização, né, que você tem experiência ou uma organização que você gostaria de citar, tá? Não é obrigatório, também não indico você fazer isso se você não tiver uma organização para fazer essa citação, tá? Então, a gente vai prosseguir e aqui embaixo a gente vai ter a opção de mudar o que a gente colocou lá no começo, tá? Então, a gente pode ser um tradutor, intérprete, um tradutor e intérprete, um talento de locução, um transcritor ou um especialista em DTP, tá? Se você tiver essas experiências, ou seja, como intérprete, como tradutor e intérprete, talento de locução, transcritor, beleza, você marca a opção aqui que você quer receber trabalhos, tá? Lembrando que se você marcar tradutor, você só vai receber jobs, né, trabalhos de tradutor. Se você marcar intérprete, só de intérprete. Agora, se você marcar tradutor e intérprete, você vai receber dos dois, tá? E também só tradutor e intérprete. Mas se você tiver experiência como transcritor, você coloca transcritor. Nós hoje temos alunos no nosso treinamento que não são transcritores, que nunca fizeram transcrição, mas graças a muitos auxiliares que existem hoje no mercado, esses alunos conseguem ter bastante resultado como transcritor, mesmo sem saber nem uma língua estrangeira, né? O inglês, o espanhol, enfim, diversas outras línguas, apenas com aplicativos, com sites, enfim, com técnicas que a gente ensina para que os nossos alunos eles possam ter mais resultados dentro desse mercado de tradução e transcrição, tá? Mas a gente vai deixar aqui como tradutor, vamos informar o nosso gênero, né, masculino, e
o nosso aniversário, tá? Então, o aniversário é muito simples, você vem aqui, cadê? Eita, peraí, fiz alguma coisa errada. Aqui você vai selecionar, né, o ano de nascimento, o mês e o dia, tá? Então vou selecionar aqui, ou seja, eu nasci no dia 19 do ano de 1996, no mês de dezembro, tá? E aqui a gente vai carregar o nosso currículo, tá? Um detalhe muito importante mesmo. Esse currículo, obrigatoriamente, ele vai precisar estar em inglês, tá? Então, esse currículo que eu disponibilizo é um conteúdo muito fechado, tá? É um conteúdo que eu disponibilizo no meu treinamento. Mas para os meus inscritos aqui do YouTube, do canal Home Office Profissão do Futuro, eu vou estar disponibilizando também esse currículo que eu disponibilizo. É um modelo, tá? Que você vai precisar editar. Vou disponibilizar para vocês, para que vocês baixem esse currículo e que vocês possam editar, tá? Lembrando que esse currículo ele deve seguir o padrão do currículo que eu vou deixar aqui como um exemplo para vocês. Obrigatoriamente, é de extrema importância que vocês informem todas as informações em inglês, tá? Do jeitinho que está lá no modelo. Vocês só vão alterar para suas informações. Questão de experiência, todas as experiências devem ser em inglês, tá? Ah, Rafael, eu não sei como é que eu vou fazer em inglês. Como é que eu vou fazer? Tá. Escreve num bloco de notas ou abre uma página no Word, enfim. Coloca o nome da tua empresa, né, a empresa que você já trabalhou, o cargo que você exercia naquela empresa e a função que você exercia naquela empresa. Lembrando que é muito importante que você informe nas suas experiências palavras-chave, tá? Palavras-chave são aquelas palavras de ações que você fazia naquela função, tá? Por exemplo, no meu último trabalho eu era analista, então uma palavra-chave é analista. Então, eu era analista, tá? Então, se você era, por exemplo, assistente administrativo, então você coloca assistente como palavra-chave, tá? Você não vai destacar essa palavra assistente como palavra-chave. Você vai formular um texto de experiência sua que você fazia, realizava naquela empresa, mas utilizando essa palavra-chave. Como, por exemplo, que você era assistente administrativo prestando serviço para determinada empresa, determinado setor, realizando tal função. Então, você vai realizar esse breve texto, tá? É bem pequeno mesmo, não precisa ser uma redação. Você vai só informar de forma bem breve e direta o que é que você fazia naquela empresa. Então, você vai colocar isso, tá? No seu currículo em inglês, tá? Você vai copiar o que você colou, abre o Google Tradutor, tá? É muito simples, digita lá Google Tradutor no seu navegador e você vai colar esse texto, tá? Depois que você colar esse texto, o que é que você vai fazer? Você vai precisar corrigir esse texto. Ah, Rafael, eu não sei como eu vou fazer essa correção. Eu não sei inglês. Tá, então eu vou estar passando para vocês aqui também uma plataforma muito boa mesmo, uma plataforma que eu utilizo no meu treinamento, que eu indico a meus alunos, que é a Grammarly, tá? Eu vou abrir aqui para vocês, só para vocês verem. Olha só, Grammarly, então já abri aqui. Olha só, essa plataforma aqui, tá? Então vocês vão traduzir, tá? No Google Tradutor, vocês vão escrever em português, um bloco de notas. Depois você vai pegar, copiar, colar lá no tradutor e em seguida vocês vão acessar aqui o site da Grammarly, tá? Grammarly.com. Você pode adicionar uma extensão no seu computador, mas eu acho isso muito inviável. Eu prefiro particularmente acessar o site e eu vou clicar aqui em nova, tá? Em new. Então a gente clica aqui, simplesmente a gente vai colar o nosso texto, né? O texto que a gente fez aqui é bem simples, ó.
ele vai já estar informando aqui, ó, para você colar no Ctrl V ou fazer o upload, né? Ou você, no caso, carregar esse documento, tá? Então vocês vão dar um Ctrl V aqui e sempre que a palavra estiver escrita errada, ela vai aparecer aqui, ó, como uma linha vermelha embaixo. Então você clica lá na palavra e automaticamente ele já vai dar a correção, tá? Bem simples, é ótimo essa plataforma, eu indico muito as pessoas que querem trabalhar com tradução, que querem trabalhar também com transcrição, porque ela é muito boa para correção de texto, tá? Então, feito isso, a gente vai subir, né, enviar o nosso currículo e vai clicar aqui em enviar, tá? Para que esse currículo seja anexado. Mas aqui abaixo, se você tiver, claro, essas certificações aqui, alguma delas, né? Aqui grau de diploma de tradução, enfim, você pode subir os seus diplomas aqui. Mas se você não tiver, também não tem problema, tá? E se você tiver outra certificação, né, outro curso, você pode adicionar aqui também. Aqui suas redes sociais, tá? Então eu indico, tá? Não é obrigado, a plataforma ela não obriga você a fazer isso, mas eu tenho um princípio de que se a plataforma disponibiliza as informações para você, é porque ela quer saber, é relevante para ela. Então, todas as redes sociais que você tiver dentro dessas 4 redes sociais aqui, coloca o link aqui, tá? Porque eu tenho certeza que isso vai se tornar relevante e a plataforma, né, a Stips, ela vai fornecer mais trabalho para você, porque você vai estar passando confiança para a empresa, a confiança de que você realmente é uma pessoa, de que você realmente quer trabalhar como tradutor, transcritor, intérprete, enfim. E aqui embaixo algumas informações da língua, tá? Ou seja, algumas informações de idiomas que você consegue trabalhar, idiomas que você tem domínio, tá? Mas obrigatoriamente você não precisa ter o domínio dessa língua, desse idioma, tá? Porque a gente usa nosso grande amigo, o Tradutor, e também o nosso novo amigo, a Grammarly, tá? Então aqui a gente vai deixar padrão, né? O primeiro que a gente já havia colocado. E aqui a gente vai adicionar a nossa experiência. Então eu digo que vocês já venham aqui mais de 40, tá? Então eu vou colocar logo 50. E a gente vai adicionar um novo par de idiomas, tá? Lembrando que a gente só pode adicionar 3 pares de idiomas. Então a gente vai adicionar um outro idioma. E ele já diz aqui, né? Adicione apenas pares de idiomas com quais você trabalha regularmente. O idioma de destino deve ser sua língua nativa. Não fazer isso pode resultar em desaprovação, tá? Então, a gente vai clicar aqui em continuar e obrigatoriamente, lembrando, nossa linguagem, né, nosso idioma de destino deve ser o português. Então, eu vou colocar aqui PT, né, que automaticamente ele já vai me dar aqui o português do Brasil. E aqui você vai adicionar um novo idioma, tá? Então, o que eu aconselho a você? Se você já colocou inglês aqui, tá? Então você coloca, sei lá, outro idioma que não seja inglês. Eu gosto de colocar aqui o espanhol. Aqui, espanhol. E o outro par de idioma, tá? Não é obrigado você seguir esse par de idiomas, tá? Mas eu particularmente gosto dessas línguas. E eu coloco aqui o francês. Olha aí. Aqui, francês da França, tá? Não o francês do Canadá, né? O francês canadense. Então, e aqui eu vou colocar o meu idioma PT de português, tá? E a gente vai vir nessa parte aqui de notificação, tá? Então, as notificações de trabalho, você vai receber notificação quando tiver trabalho de tradução, ou de transcrição, ou de intérprete, ou de tradução e intérprete, conforme você colocou aqui nesse detalhamento aqui de qual tipo de profissional é você. Aqui, tá? Então, como o meu tá tradutor, então só vou receber de tradutor, tá? Então, aqui eu tô afirmando para as Stips que eu quero receber sempre notificação no meu e-mail quando surgir uma vaga aqui para tradução. Então, o Stips Blog, tá? Que é para eu receber notícias, enfim. Eu gosto de ler essas informações, eu acho muito relevante. E aqui embaixo é conclusão do trabalho, tá? Então, eu gosto de marcar essa opção porque às vezes
Enfim, não vou entrar muito em detalhe, mas eu gosto de marcar que não me envie essa informação de conclusão do trabalho, até porque se eu já concluí o trabalho, eu sei que eu concluí. Na minha plataforma aqui dentro das tips vai estar me mostrando que eu já concluí esse trabalho, tá? Então a gente vai simplesmente aqui clicar em enviar, tá? Falta verificar o número, tá? Então vocês verificam aí, não tem erro, vocês clicam aqui em enviar. Depois, claro, antes de você clicar aqui em envio, tá? Não esqueçam de clicar aqui em envio no seu currículo. Depois você preencher tudo aqui, depois você ter anexado seu currículo, você clica aqui em enviar aqui. Esse cadastro vai ser salvo, tá? Então eu também indico, lembrando que, gente, todas as informações que a plataforma disponibilizar para você de forma sugestiva, não é porque ela acha bonito e colocou lá, é porque ela quer saber, é relevante para ela. Então, carrega uma foto, tá? Bota uma foto tua, não é uma foto da internet, uma foto sua, tá? Coloca lá uma foto, qualquer foto sendo sua. Preenche com o máximo de informações possíveis, porque é muito relevante. O algoritmo da plataforma, né, das tips, ela vai ver o preenchimento dessas informações como uma forma positiva de você prestar esse serviço para as tips e você receber mais trabalhos, tá? Então, depois que vocês tiverem preenchido todas essas informações, vocês vão clicar em painel de controle, tá? E a gente vai cair aqui nessa página, tá? Então, a gente vai ver algumas informações sobre nós, né? As nossas avaliações, enfim. A gente no momento não vai ter nenhuma, porque a gente ainda não fez nenhum trabalho, tá? Então, a gente vai aqui direto para procurar o nosso primeiro trabalho. Então, como é que a gente vai fazer para procurar o nosso primeiro trabalho, tá? Você pode informar aqui o idioma que você quer, né? O idioma que você vai traduzir para o seu idioma nativo. Você pode colocar a indústria, né, que você quer trabalhar, seja na indústria da agricultura, da arquitetura, do automotivo, bancário, do marketing, religioso, programas, telecomunicações, enfim. Você vai marcar ali. Eu gosto de deixar todas as indústrias, né, porque eu já coloquei lá que eu tenho domínio em todas, então eu quero receber de todas. E a gente vai vir procurar o nosso primeiro trabalho, tá? Então, aqui na tradução, a gente tem vários e vários trabalhos, porém eles estão com status de ocupado. O que significa isso? Significa que alguém, né, já está trabalhando nesse projeto. A gente vai encontrar muito projeto com o tema, né, com a notificação de ocupado, porque já tem gente fazendo, né? Mas se a gente procurar, a gente vai achar projetos ativos, né? Projetos que ainda não foram ocupados, tá? Então, aqui tem um projeto de tradução. Então, aqui ele dá algumas informações, né? Que você pode ver. Então, você pode copiar, né, esse link. Copia aqui, ó, do www.youtube para cá, cola no teu navegador e abre, tá? Para você ver algumas informações, tá? Então você faz isso, né? Provavelmente vai ser um vídeo interativo, um vídeo mostrando como é que você vai fazer, tá? Então, mas aqui, deixa eu reconectar isso aqui. Aqui eu sei que eu não vou conseguir fazer esse trabalho, por quê? Tá? Porque aqui ele está me informando o seguinte, que a pessoa que está solicitando esse trabalho está buscando pessoas que saibam traduzir do espanhol para o inglês, tá? Lembrando que você colocou lá na sua tradução que você traduzia do espanhol para o português. Isso não impede, claro, que você vá lá e edite, que você traduz do espanhol para o inglês ou do inglês para o espanhol. Mas lembrando que existe aquela informação da própria plataforma, da própria Stips, dizendo que isso pode acarretar no desaprovamento, né? Da desclassificação. Então, mas, enfim, você pode fazer, tá? Não tem nenhum problema. Eu já fiz isso e nunca tive problema, mas pode acontecer, tá? A plataforma informa, então pode acontecer.
Então você vem aqui, clica em aceitar. Eu não vou ser aceito obrigatoriamente porque eu não tenho esse par de idiomas, mas você clica em aceitar, você vai receber um e-mail, tá, com a confirmação, e depois que você receber esse e-mail da confirmação, você já vai poder começar a trabalhar, tá? Então aqui, se a gente, vou ver se eu consigo ver aqui, né? Não posso ver. Não posso ver porque as informações do meu perfil estão incompletas, tá? Então aqui ele já pede, ó, para mim colocar uma foto profissional. Ele pede para que eu adicione o endereço atual e todas as certificações antes de aceitar este trabalho, tá? Então, vocês fazem essa análise, não precisa ter pressa na criação do seu currículo, não precisa ter pressa no preenchimento, faz uma análise bem legal. Eu aconselho vocês que vocês só adicionem, né, experiências de tradução se você tiver experiência. Eu espero também e aconselho, claro, vocês a informarem apenas, passarem apenas informações verídicas, tá? Do que você faz, do que você já fez, de que parte da tradução, enfim, passar informações verídicas, porque pode não acontecer agora, mas no futuro você pode ter problemas dentro da plataforma, como por exemplo bloqueio, a suspensão da sua conta, e por mais infeliz que seja, você pode até começar bem, traduzir, receber dinheiro, mas no momento quando você fazer a sua transferência para a sua conta do valor que você já recebeu, você recebeu uma notificação de que sua conta foi bloqueada porque você passou informações falsas, tá? E isso você pode ler na política de publicidade, na política de publicidade. Você pode ver isso em várias e várias etapas aqui do cadastro. Quando a gente faz lá o nosso primeiro cadastro, tem lá quando a gente aceita os termos da plataforma, né? Então lá dentro daqueles termos tem essas informações de que a gente não pode passar nenhuma informação que não seja verdadeira, tá? Então aqui embaixo eu vou deixar para vocês recapitulando, tá? Eu vou deixar o site das Tips, vou deixar o site da Grammarly para vocês também e vou deixar também o currículo, tá? Para vocês. Mas lembrando, se inscrevam no canal, tá? Uma forma de agradecimento por essa informação eu vou estar trazendo para vocês de forma gratuita, tá? Eu vou estar deixando na descrição todos os links e eu peço que você se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, claro. E, claro, se você quiser participar do nosso treinamento também, aqui embaixo no link vai ter o link promocional do nosso treinamento, tá? Que custa R$197, mas os nossos inscritos no YouTube tem promoção de R$29,90, tá? De 197 por R$29,90. Então, corre lá, se inscreve, tá? Faz o seu cadastro, estuda com cuidado, cria teu currículo, traduz as informações, sobe na plataforma, verifica as informações e começa a trabalhar, tá bom? Se você sentir interesse em participar do nosso treinamento, é só clicar no link, você vai ser muito bem recebido, tá bom? Então a gente vai ficando por aqui e até uma próxima aula.